Só sei que a guerra me fez mais forte. Essa foi uma das poucas declarações de Luka Modric sobre as cicatrizes de seu passado. Quando ele tinha apenas 6 anos, ele teve a casa incendiada e presenciou o assassinato do seu avô pela milícia sérvia durante a guerra em seu país. Modric, ao lado de outros jogadores que também tiveram suas histórias moldadas pelo conflito, conseguiram há exatamente 4 anos levar a Croácia para sua primeira final de Copa do Mundo, batendo a Inglaterra. No dia 11 de junho de 2018, o jornal croata Jutarnji estampava o sentimento de união de um país que já foi devastado pela guerra. Na semifinal contra a Inglaterra, o periódico publicou um editorial pedindo para que os atletas da seleção jogassem com suor, sangue, lágrimas e união. E disse que mesmo as nações pequenas podem ficar grandes e famosas se trabalharem juntas. O resultado foi um marco histórico. A Croácia se tornou o menor país a chegar a uma final de Copa do Mundo desde o Uruguai em 1950. E vamos lembrar como esse time da Croácia foi guerreiro. Nas últimas 3 fases da Copa, antes da grande decisão contra a França, o time jogou 3 prorrogações. 120 minutos em cada jogo. Uma entrega, uma raça impressionante que o próprio técnico, o Dalic, associou ao histórico de superação do povo croata. O país foi marcado pelo sangrento conflito que levou ao colapso da Iugoslávia em 1991. Muitos dos principais jogadores da seleção tiveram suas vidas moldadas pela guerra. O zagueiro Korluka é um deles. Foi desalojado e passou a viver fora da Croácia. A família de Mario Mandzukic, que marcou o gol decisivo contra a Inglaterra, também foi exilada. O jogador cresceu na Alemanha. O defensor Lovren tem memórias parecidas. A sua família também foi desabrigada pelo conflito e fugiu para a Alemanha. Porém, como não conseguiu asilo, tiveram que retornar à Croácia no final dos anos 90. O capitão Modric tem uma história duríssima de vida. Parece até um roteiro de filme. E raramente ele menciona o assunto. Mas em 2008, em uma entrevista, ele declarou que a guerra o fez mais forte. E que não quer arrastar isso para sempre, mas também não é algo que queira esquecer. O pequeno Luka Modric morava em uma cidadezinha no interior da antiga Iugoslávia. Ele ajudava a família nos serviços rurais no pequeno sítio em que viviam. No entanto, um dia, o avô estava levando gado para pastar na colina quando foi abordado por rebeldes sérvios e assassinado na frente de Modric. Com apenas 6 anos de idade, Luka fugiu com a família para a cidade portuária Zadar, enquanto a sua casa foi incendiada. Naquela época, muitos hotéis da cidade alojavam os refugiados e o Kulliver Hotel virou a residência da família Modric por 7 anos. Muitas vezes não tinha eletricidade e nem água corrente. E em meio a tantas dificuldades, o menino Modric ficava quase todo o tempo ao lado do seu único brinquedo, uma bola de futebol. Ele passava o dia jogando no estacionamento do hotel sozinho ou com outras crianças, desviando de enormes crateras dos regulares bombardeios ao hotel. Tem inclusive o relato de um funcionário que diz que Modric, com seu futebol, quebrou mais janelas do hotel que as bombas. Eita! Mas uma magricela de 8 anos tinha talento e não demorou para chamar atenção. Jogou na base do time da cidade, o Hajduk Split. Não sei se eu falei certo, mas meu croata tá meio enferrujado ultimamente. No entanto, ele não subiu para o profissional pelo argumento de que ele era muito frágil e tímido. Mas a vida deu outra chance a ele. O Dinamo de Zagreb apostou no menino. E anos depois foi para o Tottenham e finalmente Real Madrid, conquistando os maiores títulos do futebol e se tornando o melhor do mundo pela FIFA. Outro companheiro de Modric que também teve a vida impactada pelo conflito na década de 90 foi Ivan Rakitic. Mas, diferentemente de Luka, Rakitic não nasceu na Croácia, e sim na Suíça, onde os pais se exilaram por causa da guerra. E para o site The Players Tribune, o jogador contou como ele optou por defender a Croácia e não a seleção do seu país natal, a Suíça. E eu já aviso pra você, prepare o lencinho que a história é bonita. Bom, vamos lá. Ele disse que quando criança chegou uma caixa na casa dele com 2 camisas da Croácia, uma para ele e uma para o irmão. Ele relata que sentiu algo muito forte naquele momento e que não queria mais tirar aquela camisa. No texto, Rakitic lembra também que a comunidade croata na cidade onde ele morava na Suíça era muito forte. E aí ele fala da primeira participação da Croácia em Copa do Mundo, que foi em 98, e de como as ruas ficaram cheias de bandeira e que tudo aquilo foi uma loucura. Foram 5 anos jogando na base da seleção da Suíça, mas ele sabia que o coração pertencia à Croácia. Chegou então o dia em que ele teve que decidir qual seleção iria defender. Ele conta que entrou no quarto e pegou o telefone, mas o detalhe é que ele não tinha falado para ninguém da família qual seria a decisão.
E o pai do Rakitic, além de todas as marcas da guerra, ele era um louco, fanático, maluco, doido por futebol. E aí o Rakitic conta que enquanto ele estava lá no quarto se preparando para ligar, ou enquanto ele ligava para os técnicos, ele ouvia os passos do pai de um lado para o outro, do lado da sua porta. Bom, primeiro o Ivan Rakitic ligou para o técnico da Suíça para agradecer por tudo que eles fizeram por ele e também para explicar que não era nada contra a Suíça, mas era algo pela Croácia, que ele seguiria o seu coração a partir dali. Daí ele ligou para o treinador da Croácia e ao sair do quarto ele resolveu trollar o pai dele, coitado. I remember that I did a joke with my father. I told him, I get out of my room after speaking with the both coaches. I told him, so I take the decision, I will play for Switzerland. And he said, oh, okay, good, perfect, everything. I say, no, I will play for Croatia. And then he started to cry. Rakitic descreve que quando está na frente dos torcedores da Croácia, ele não quer que o jogo acabe, não quer sair dali. Queria era poder dar um abraço em cada um, quer jogar todo dia com eles, quer mostrar ao mundo o que a Croácia é capaz de fazer. Décadas depois, na Espanha, onde nasceram as suas duas filhinhas e onde a família mora atualmente, chegou uma caixa. Dentro dela, 2 camisas da Croácia para suas 2 meninas. E elas falaram que não querem mais tirar a camisa. E o papai Rakitic, assim como toda a torcida da Croácia, sabe exatamente o que elas sentem.